Nem todos os lugares mais estranhos e escuros do universo estão a algum lugar muito distante da nossa galáxia. Na verdade, o mais estranho e sombrio desses lugares está aqui mesmo, na Terra. Em algum lugar com pressão incrivelmente esmagadora, bem longe da luz solar e também a uma distância muito longe da superfície da Terra. E esse sim, diferente da nossa galáxia, é um lugar completamente povoado por criaturas extremamente estranhas. Criaturas estranhas em sua forma de vida. Vida da qual nossas mentes terrestres são incapazes de imaginar o quão incríveis elas podem ser. Bem-vindos ao Oceano Profundo. Fala pessoal, beleza? Eu sou o João e se você também não entende por que as criaturas do fundo do oceano são tão estranhas que nem parecem ser desse planeta, já vai deixando aquele like e se inscrevendo se não é inscrito. Tenho evoluído cada vez mais no preparo de conteúdo aqui para vocês e a sua inscrição e aquele like me deixa motivado para trazer cada vez mais novidades. Dito isso, já sabe, né? Se ajeita no sofá, pega aquele lanchinho leve que é para não engordar e vem comigo. Algumas criaturas das profundezas têm enormes olhos penetrantes. Outras não têm olhos. Outras ainda têm olhos dentro de suas cabeças estranhas e transparentes, pelas quais brilham em defesa ou brilham para algum tipo de caça. E nessas profundezas onde a fotossíntese não pode ocorrer, a cadeia alimentar torna-se um pouco imprevisível. E algumas criaturas normalmente classificadas como os alimentadores de filtros evoluíram e tornaram-se carnívoros improváveis e aterrorizantes. Outras se tornaram predadores tão eficazes que as suas bocas são maiores do que o resto do seu corpo inteiro. Ou têm dentes que perfuram a escuridão em todas as direções da natureza simples e assustadora. Bem lá no fundo do mar, na parte mais escura, onde guarda um mundo de adaptações que abala a imaginação e quanto mais fundo você vai, mais assustador parece ficar. A zona crepúsculo. A camada superior do mar ela é conhecida como a zona mesoplágica, ou Twilight Zone, ou até a zona crepúsculo. Ela se estende de uma profundidade de 200 metros até 1 km de profundidade. Um pouquinho da luz solar ainda penetra nessa profundidade, mas a cor vermelha, por exemplo, é uma cor que já desaparece quando chegamos nessas profundezas. Porque o vermelho ele tem o maior comprimento de onda e a menor energia do espectro visível. E muitas criaturas que passam tempo suficiente na zona crepúsculo usam isso em sua vantagem, evoluindo para tons de vermelho que o tornam praticamente invisíveis nessas profundezas. Veja a lula vampiro, por exemplo. Você pode até entender porque ela tem um nome tão horrível assim. E em cima da sua pele vermelha, ela tem olhos enormes, que parecem brilhar e saliências semelhantes a espinhas. E todos os seus tentáculos e essa aparência estranha lhe dão uma aparência muito mais assustadora do que os cefalópodes da nossa superfície. Mas, apesar da cor vermelha parecer estranha para nós nessa profundidade, ela tem um papel extremamente importante no processo evolutivo dessas criaturas. O mesmo acontece com os outros recursos da sua aparência sinistra. E apesar do nome assustador, a lula vampiro não é realmente caçadora sedenta por sangue. E ao contrário dos outros cefalópodes, a lula vampiro é um ser detrívoro e ela retira quase toda a sua sobrevivência, as calorias necessárias para que se mantenha vivo, dos detritos, da chamada neve marinha, que são os detritos que vão caindo da superfície, que vão vindo das partes mais altas do mar. Esse material ele é praticamente feito por decomposição, detritos da superfície, casca de larvazão, de zooplâncton, de crustáceos, de diatomáceas ou até mesmo de matéria fecal dos outros animais. A lula vampiro tem 4 pares de braços com garrinhas semelhantes a dedos, mais 2 longos filamentos retráteis que ficam praticamente imóveis ao seu redor. E lentamente, com as suas garrinhas ou com seus 4 pares de braços, ela vai coletando a neve marinha em seus filamentos carregados de muco e sugando-os para baixo de si mesma.
A maioria dos cientistas ficaram bastante surpresos quando descobriram que a neve marinha tem um alto valor nutricional. Mas em contrapartida, a lula vampiro mesmo em si não tem muita energia para gastar no fundo do mar. Elas sobrevivem graças a ter um metabolismo completamente suprimido, muito mais baixo do que os outros cefalópodes que são de tamanho semelhante a ela. Mas, à medida que você desce um pouco mais fundo no mar, os cefalópodes tornam-se cada vez mais assustadores. O gênero Magnapina ou a lula de barbatana grande, por exemplo, são considerados os mais profundos gêneros de lula já avistados até hoje. Eles foram vistos com pelo menos incríveis 6 km de profundidade. Isso faz com que a lula de barbatana grande seja a única lula conhecida por ocupar a zona Hadal, a região mais profunda do oceano. Seus braços longos e tentáculos podem atingir impressionantes 8 metros de comprimento, e geralmente são segurados em desconcertantes ângulos retos. E seu brilho translúcido, como um manto, faz com que essas criaturas parecem ser completamente sobrenaturais. Muito pouco se sabe sobre o comportamento e a alimentação dessas lulas. Alguns cientistas especulam que ela usa seus braços longos para ir arrastando qualquer coisa comestível que tenha no fundo do mar. Os seus braços podem passivamente pegar alimentos como zooplâncton ou até pedaços de neve marinha, assim como a lula vampiro. Mas em um ambiente sem nenhuma planta viva para formar a base da cadeia alimentar, ser um animal que vive de detritos está longe de ser a única estratégia. Na verdade, uma série de organismos que são herbívoros ou filtradores em partes mais rasas do oceano tornam-se carnívoros no fundo do mar. O tunicado predatório. Este é o caso do tunicado predatório, que pertence à família dos Ascidians, ou até mesmo conhecido como os Ascidias. Ele vem de uma classe de alimentadores de filtro estacionário colorido, que geralmente vivem em áreas um pouco mais rasas. Mas o tunicado predatório vive muito mais profundo, em qualquer lugar de 600 a 1100 metros e talvez até um pouco mais profundo que isso. Esses tunicados talvez sejam um pouco menos aterrorizantes do que a lula vampiro, por exemplo, mas eles são tão estranhos que parecem ser quase um fantoche de meia, sem olhos e com a boca aberta. Mas esse design completamente estranho e bizarro, tem um propósito muito grande na hora de ele caçar as suas presas, como pequenos invertebrados e alguns crustáceos. Eles às vezes flutuam para o fundo da boca aberta do tunicado. E quando a boca se fecha rapidamente, eles são presos e enfrentam uma morte lenta por digestão. Este também é o caso de uma família de organismos conhecido como esponjas carnívoras. Essas geralmente começam a aparecer a 200 metros de profundidade e tornam-se bastante comuns, de 400 a 500 metros. Mas permanecem dominantes mesmo até a zona Hadal, abaixo de 6.000 metros. As espécies de esponjas de águas rasas são da mesma família do que os Ascidias e sobrevivem de algumas bactérias e fitoplâncton, e são ainda colhidas como buchas de banho. Os poros que estão disponíveis em seus corpos são um bom mecanismo para segurar e formar bolhas de sabão. Mas você definitivamente não vai querer se lavar com uma esponja carnívora. E eu digo isso porque elas são cobertas de pequenas lanças e ganchos, que são usados passivamente para prender pequenas criaturas nadadoras. As esponjas em si não precisam ter muito trabalho para se alimentar. Seja a esponja de harpa, com suas longas fileiras de espinhos, ou até mesmo a esponja ping-pong, ou a esponja de árvore, com suas esferas bulbosas, são todos organismos estacionários, que são altamente predadores eficazes, onde eles apenas esperam as correntes oceânicas para varrer as criaturas em suas espinhas. E então eles começam a festejar a abundância de alimentos. Mas diferente dessas esponjas, há outros caçadores completamente ferozes no fundo do mar. Um desses espécimes surpreendentes é a enguia gulper, encontrada em profundezas superiores a 1.800 metros, na zona da meia-noite. Sua boca é maior que o resto de todo o seu corpo, e é frouxamente articulada para que possa engolir animais muito maiores que ele, e suas proporções podem até parecer estranhas.
Mas em um ambiente completamente escasso de comida, ser capaz de devorar uma refeição inteira quando você tem a chance é mais do que a sua obrigação. E uma boca enorme como a dele também pode ser usada para fazer em si parecer completamente intimidante. Mas o mais infame das profundezas, que vocês devem ter visto algumas imagens já na internet, é o tamboril. A maior parte deles vivem abaixo dos 300 metros, mas alguns podem ser encontrados até a zona abissopelágica ou a zona abissal. Existem centenas de espécies que são classificadas como tamboril. Essa classificação geralmente vem da maneira como eles caçam, com uma isca presa à sua cabeça para atrair as suas vítimas. E ela está ligada a uma espinha dorsal completamente modificada que atua como uma vara de pesca. E a isca de pesca bioluminescente bulbosa que contém o seu brilho simbiótico de bactérias. O tamboril atrai uma variedade muito grande de espécies com essa isca em funcionamento. Ele atrai elas para a sua boca completamente aberta e quando elas veem onde elas estão já é tarde demais. E é por isso que eles são predadores altamente eficazes. E são conhecidos por consumir quantidades absurdas de comida de uma só vez. Para conseguir ingerir essas quantidades absurdas de comida, o tamboril tem mandíbulas e dentes que apontam para o seu interior. Já alguns outros tipos de peixes nessa mesma área do tamboril usam a bioluminescência para outros fins. Alguns, por exemplo, usam ele para disfarçar a si mesmo. É uma estratégia chamada de contador de iluminação. As luzes em sua barriga ajudam a escurecer o seu contorno. Talvez o mais incrível deles é o Macropena microstomo. Esse é sem dúvida o peixe mais louco do mundo e de todo o oceano. Esses peixes têm olhos enormes e tubulares, que são direcionados para cima. E estes olhos estão completamente cercados dentro da sua cabeça e fechados por um escudo completamente transparente. A sua visão é tão boa que eles conseguem até ver as silhuetas de suas presas. Mas inicialmente os cientistas ficaram confusos, né? Eles não conseguiam entender como eles conseguiam caçar com os olhos voltados para cima e uma boca tão pequena abaixo deles. Eles julgaram que esse peixe-barril não seria capaz de manter os olhos na presa enquanto movem a sua boca para comê-los. Mas os cientistas ficaram chocados ao descobrir que os olhos podem rolar para a frente e ver pela frente das suas cabeças, bem como para cima, formando um arco de visão máximo de incríveis 75 graus. Para fins de comparação, os humanos só conseguem mover os seus olhos a cerca de 45 graus, no máximo. E para fazermos o que o Barrel faz, seríamos essencialmente capazes de olhar diretamente para os nossos cérebros. Pensa que loucura! Na zona crepúsculo, onde há uma pequena quantidade de luz disponível para os peixes usarem, são profundidades que têm pouca necessidade de existir a bioluminescência de algumas espécies. E algumas criaturas renunciam completamente à sua visão, como por exemplo o peixe tripé. Em vez de depender da sua visão, eles se equilibram no fundo do mar como pequenos tripés, esperando por outras criaturas para nadar, enquanto usam o peitoral e as nadadeiras como mãos estendendo-se para frente. As nadadeiras deles são coladas com a coluna vertebral aumentada e possuem nervos que os ajudam a sentir correntes de água e quaisquer outros objetos que possam flutuar na sua direção. Pescar dessa forma consiste essencialmente em esperar parado a vítima vir até você. A comida vem até eles mesmo que eles não estejam conseguindo ver de onde elas estejam vindo. E apesar de eles serem peixes do mar profundo, eles certamente não são os mais profundos já conhecidos. Recentemente, cientistas explorando uma trincheira marinha perto do Japão ficaram surpresos ao encontrar um peixe vivo a incríveis 8.336 metros abaixo da superfície. Esse é o peixe mais profundo que alguém já encontrou e que provavelmente vai encontrar. E o peixe que eles encontraram é um tipo de caracol radal. É um tipo raro, translúcido e sem escamas. Uma criatura que mais parece um girino, e muito pouco se sabe sobre esse peixe fantasmagórico e estranho, que prospera em algum lugar da zona chamada de Hades. Esse é o peixe mais assustador? Com certeza não. Mas eu realmente não vejo esse peixe ganhando algum concurso de beleza por aí. Nas trincheiras mais profundas do oceano não existe qualquer vestígio de luz do sol.
Não há como negar que as criaturas que vivem aqui parecem personagens dos cantos mais sombrios da nossa imaginação. Mas ainda assim, quando a gente para analisar cada adaptação estranha que esses peixes sofreram, nenhuma delas é por acaso. Todas elas são resultado de milhões de anos de evolução e têm uma função específica para eles no fundo do mar. Em um ambiente tão incomum, não é difícil ver por que no mar profundo as criaturas invocam sentimentos assustadores em nós. Essas criaturas não são nada parecidas com aquelas que vemos em nossas vidas diárias. E sem a tecnologia robótica, nós mesmos nunca seríamos capazes de vê-los em seu lar natural. O seu habitat é tão estranho e tão longínquo que nós podemos comparar ele com qualquer lugar de submundo. Podemos fazer uma comparação até com a zona Hades, que o próprio nome é ligado às profundezas mais obscuras. A humanidade desenha um arquétipo que o céu ou o espaço contém possibilidades infinitas, enquanto o mar profundo guarda segredos tão obscuros quanto o nosso espaço. Quando a gente para perceber, os rios que a gente vê, tudo que a gente vê na superfície, está tudo conectado de alguma forma. Esses próprios rios que eu estou citando, está conectado de alguma forma com as profundezas do mar. E o que parece completamente estranho para nós, esses tipos de animais das profundezas, têm uma parte e uma função vital para a nossa sustentação. E eles merecem completamente a nossa consideração, cuidado e proteção, como qualquer outra parte do nosso planeta. A evolução dessas criaturas oceânicas é de alguma forma muito estranha para nós, mas fascina completamente a nossa mente. E quem dirá no futuro quais outros tipos de criaturas a gente ainda vai conseguir ver. Agora, comente aqui qual dessas criaturas é a mais estranha para vocês. Nos vemos em breve. Até mais!